Grenal, o comentário de Luiz Carlos Reck. Amigos da Grenal, muito boa tarde. Falando aqui direto da praia de Xangri-Lá, com a carne preparada, carne obviamente que trouxe da Pampas Prime, na Casemiro 1212, telefone 35740504. Você pode ter aí na sua casa o seu churrasco, basta ligar, Carbone entrega para você, carvão personalizado, carnes de primeira, carnes diferenciadas, diferentes inclusive, né? Aqueles cortes que a gente nem conhecia, né? E foi aprendendo com o Carbone, enfim, tudo a gente já apresentou aí como ideias novas para você fazer o seu churrasco. Agora, o Carbone sempre tem novidades. Sempre tem novidades. E aquele gado preparado lá da fronteira, né? Da Argentina, do Uruguai e tudo mais. Bom, nós vamos falar de futebol. O Abel Carlos da Silva Braga, ele teve uma postura corretíssima, sempre muito correta, à frente da direção do Internacional, da direção técnica, que digo. E na saída, então, uma categoria impressionante. Não chutou o balde com ninguém, falou que um dia voltará, não sei se volta como técnico, né? Basta o português não ter um bom desempenho, a torcida vai pedir o Abel. E aí, mesmo que haja convicção, contrato de 2 anos, essa conversa nós já conhecemos de 36 anos, os 36 anos que eu trabalho, a conversa foi sempre a mesma. Hoje o planejamento é mais moderno, pode ser até mais bem feito do que em algumas oportunidades. Aquele projeto, por exemplo, do Miranda em 2001 era um projeto extraordinário, muito à frente do seu tempo para o Internacional, e tornou o Inter exequível, tornou o Internacional equilibrado. Alguns que queriam fazer aquele time que nós sabemos do que redundou no final, sempre vão criticaram e vão criticar o Miranda. Aqueles que queriam construir estádio com recursos próprios e tudo mais, até infelizmente alguns já partiram, né? Esses aí não queriam aquele projeto do Miranda, nunca gostaram do Miranda. Agora, quem queria o bem do Internacional gostava do Miranda, e eu vejo nessa administração do Internacional coisas bem boas, bem claras, bem transformadoras, bem revolucionárias. Agora, se não tiver resultado dentro de campo, não há quem segure treinador, nem o discurso bonito, nem aquela história de que vai investir nos jovens. Olha o que aconteceu com o Cudê. Ele, por conta própria, levantou acampamento, foi-se embora, né? o Cudê, e aí ele chegou dizendo que jovem não precisava de identidade. Conversa para boi dormir, né? Aliás, como eu caracterizei de estelionato futebolístico, né? Igual aquele do Dourado, que não tinha mais condições clínicas para jogar futebol, do Moledo, que não sabia sair jogando, que o melhor zagueiro é aquele que sabe sair jogando. Tá bem, se tiver as duas coisas, ok, mas se tiver uma só, saiba ser zagueiro, porque senão fica se inventando um nome atrás do outro, e se bota o Zé Gabriel mal numa decisão de Libertadores da América, num clássico Grenal, se contrata um Jussa para ter um futebol mais bem praticado a qualquer maneira. Igual a história do goleiro jogar com os pés. Jogar com os pés, uma ova. O goleiro tem que jogar com as mãos. Se puder jogar com os pés, melhor. Mas a função primordial, primeira, do goleiro é jogar com as mãos. Então, vamos lá. O Abel disse que cumpriu tudo que foi acordado. Disse que naquela conversa rápida em Salvador, ele conversou com os dirigentes e ficou definido que ele ficaria até o final do Campeonato Brasileiro. Só que depois os fatos foram se sucedendo, o Internacional não perdia mais para ninguém, 9 jogos consecutivos de vitória, e o velho, para alguns gagá, demodé e tal, precisava ficar, precisava continuar. E só não foi campeão brasileiro por um crime. E aí surgiu aquela história de que
tinha que ser o Abel o que iria iniciar o novo modelo de administração. E não mais aquela ideia revolucionária do Miguel Ángel Ramírez, que por enquanto não tem experiência nenhuma, além do Independiente del Valle e algumas coisas nas divisões de base e uma boa verve, né? E agora o Internacional está enchendo de novas alternativas, de novos dirigentes, de novas ideias. Gosto da ideia do Juninho Camargo, também o braço direito do Galhardo pode ser uma coisa interessante, mas tudo é no pode, deve, é interessante, é bom, né? O que importa ainda é a bola dentro daquela coisinha, né? Na coleira. E de forma antiga ou moderna, o Abel ia ser campeão brasileiro. Não foi por esses abortos, por essas influências de arbitragem que perseguem Grêmio Internacional desde os anos 60, né? Então vamos, claro que alguns paladinos da boa-fé acham que não, que isso aí, não acontece. Esse é um país diferente dos demais. Aqui não tem falcatrua, aqui não tem nada de errado, especialmente no futebol, nunca houve nenhum escândalo, né? Então vamos pular essa parte. Mas onde é que eu quero chegar? A declaração do João Patrício Hermann para o ex-colega Jairo Vinck, dizendo que o Abel não quis ficar. Por favor, né? Por favor, foi infeliz o João Patrício. Muito infeliz o João Patrício, muito infeliz, tropeçou nas palavras. E claro que agora o João está preocupado, né? Já havia aí repercussão de um outro colega, o Wagner Martins, já vi repercussões nas redes sociais, porque hoje em dia se fala em qualquer lugar e as coisas vão se espraiando, mas em qualquer lugar. Não precisa ter a maior audiência do mundo. Falou na internet, falou em canal aberto, falou em canal fechado, falou em lugar público, até em palestras de colégio, a coisa vai tipo penas ao vento. O João Patrício se expressou mal ou quis dizer que o Abel não quis renovar, quis transferir a responsabilidade para o Abel. Mas responsabilidade de quê? O Abel acabou não sendo campeão brasileiro, o que para alguns foi alívio. O Abel acabou não conseguindo dar o título ao Internacional depois de 41 anos. É verdade, quebrou a hegemonia do Grêmio, a sequência de jogos sem perder 9 jogos, quebrou a hegemonia de outros times que tinham ficado 8, se não me engano, Flamengo e Cruzeiro. Então tudo isso o Abel é capaz, né? O Abel faz essas coisas e deixa os caras loucos depois. É difícil de se livrar do Abel. E agora tem a marca também de ter sido quase campeão brasileiro. Quase. Sim, mas em 5 jogos o Internacional teve problemas com a arbitragem. Pelo menos em 4 jogos. Mas deixando assim, não podia ter se dito que foi o Abel que não quis ficar. O Abel queria ficar. O Inter é que tinha um projeto antigo, moderno, moderno, antigo. E que funcione. Hoje o Grêmio joga contra o Esportivo. Luiz Carlos Vinck ganhou a primeira, depois perdeu outras 2, está precisando ganhar. Mas o futebol é muito louco, né? Ontem o Pelotas ganhou do Juventude em Caxias. Juventude muito mal. Já vai ficar com poucas chances de classificação. Muito poucas chances. E aí, meus irmãos, eu chutei 20 pontos para classificar entre os 4. O quarto poderá ter 15, mas os outros 3 de repente precisarão ter 18, 19. Mas o quarto colocado com 15 pontos classifica. E o Inter, por exemplo, ganhando amanhã já vai para 7, o Grêmio ganhando já vai para 6. E alguns times já estão chegando a 6, 7 e terão que chegar a 15 para chulhar a 4ª colocação. Em princípio eu estava achando que ia precisar mais, mas com esse perde-ganha e com times que estão lá em cima, dali a pouco perdendo 2 na sequência, com menos pontos, até pode classificar. Gosto dessa ideia do Grêmio,
de colocar Pinares para ver se afirma, de colocar o goleiro Breno para ver se dá resposta. Esses jogadores precisam estar atuando. Gosto também dessa história de colocar o Léo Chu, chegou do Ceará, onde foi bem e pode ir bem aqui também. Boa tarde.